Bom, vamos dar início, né, a mais um vídeo referente ao projeto Psicologando, onde no vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre a psicologia do desenvolvimento, né, onde vou tratar de falar um pouco de alguns assuntos que está relacionado a essa disciplina, né. E começarei falando sobre o ser humano e seus aspectos no que se refere ao seu desenvolvimento, né? Então, podemos citar o aspecto físico-motor, que refere-se ao crescimento orgânico, né? Ou seja, refere-se à maturação neurofisiológica, ou seja, a maturidade neurofisiológica, a capacidade de manipulação, né, de objetos e referente à capacidade, ao exercício do próprio corpo, né. Tem um aspecto intelectual também, que é a capacidade do pensamento, do raciocínio. Tem um aspecto afetivo emocional, que é o modo particular de o indivíduo integrar as suas experiências, ou seja, é o sentir, né? E tem um aspecto social, que é a maneira como o indivíduo ele reage diante de situações que envolvem a interação com outras pessoas. Então, esses são os aspectos do ser humano, os aspectos que estão relacionados ao ser humano, ao desenvolvimento do ser humano, né? E partindo para o crescimento versus desenvolvimento, há uma diferença entre esses dois fatores, né? O crescimento ele atinge o máximo quando a maturação biológica é alcançada, ou seja, quando o amadurecimento do organismo é alcançado, né? Já o desenvolvimento ele acompanha o homem durante toda a sua vida. O desenvolvimento ele está ligado ao aumento da capacidade do indivíduo no que diz respeito à realização de funções, né, cada vez mais complexas. E aí vamos tratar de fatores que influenciam o desenvolvimento humano, né? Tem o fator hereditariedade, né, que é a carga genética que estabelece o potencial do indivíduo, né? E aí que pode ou não desenvolver-se, né? Então essa hereditariedade, que é um fator que está ligado ao desenvolvimento do ser humano. O outro fator é o meio ambiente, né? Onde o conjunto de influências, né? Ou seja, as estimulações ambientais altera os padrões de comportamento do indivíduo. Então, tratando-se dos fatores que influenciam o desenvolvimento humano, temos duas linhas de raciocínio, né? Que seria o empirismo e o racionalismo. O empirismo, que é uma linha de raciocínio por Luke e Hume, que, no caso, o empirismo, ele tem como linha de raciocínio o determinismo ambiental. Já o racionalismo, por Descartes e Leibniz, tem como linha de raciocínio o determinismo biológico, né? E aí o empirismo, ele diz o seguinte, ele diz que o ser humano, né, era considerado uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco, né? A experiência, a aprendizagem, no caso, são as únicas fontes de conhecimento, assim diz o empirismo, né? Ou seja, não há nada no teu psiquismo que não tenha passado pelos sentidos, certo? Ou seja, a estimulação que recebe do meio é que vai determinar os conteúdos do teu psiquismo. E aí o empirismo influenciou, né, a concepção ambientalista, certo?
Já o racionalismo, ele diz o seguinte, que o ser humano é dotado de características inatas. O que são essas características inatas? São aquelas que te pertencem desde que tu nasceu, né? Desde o teu nascimento. Então, essa linha de raciocínio tem a ideia de que as tuas ideias independem da experiência, né? Independem da influência do meio. O teu pensamento é a tua única fonte de conhecimento, né? As tuas capacidades são determinadas previamente por fatores hereditários, ou seja, por fatores os quais tu nascestes com eles, né? E aí o racionalismo influenciou a concepção inatista, né? Então, até a década de 70, houve a concepção ambientalista, que é um modelo mecanicista, né? Que é justamente o modelo que diz que o desenvolvimento se define como um acúmulo de aprendizagens, né? Por isso que o empirismo influenciou, né, a concepção ambientalista, porque ela diz que o desenvolvimento se define com um acúmulo de aprendizagens, ou seja, a história psicológica de um sujeito é a história de suas aprendizagens, né? O importante não é o que há dentro do organismo, né? Não importa o que tem dentro do organismo, não importa os fatores hereditários, e sim o que vem de fora e te molda, né? Já a concepção inatista, ela tem o modelo, né, ela segue um modelo organicista, que, como a gente viu, o racionalismo influenciou essa concepção, que diz que o nosso desenvolvimento depende da nossa estrutura orgânica inata, ou seja, depende dos fatores que tu nascestes com eles, né? Os eventos após o nascimento não são essenciais, ou seja, as experiências as quais tu vive após o nascimento não são essenciais, né? Ou importante para o teu desenvolvimento. A pessoa nasce pronta. É nisso que a concepção inatista acredita, né? O ambiente interfere o mínimo possível, certo? Então, finalizo aqui mais um vídeo referente à disciplina de Psicologia do Desenvolvimento. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade com a concepção interacionista e com o modelo do ciclo vital, né, para que o vídeo não fique muito longo. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode me adicionar no meu Facebook, o link do meu perfil estará embaixo na descrição do vídeo, ou então pode me mandar um e-mail, anacarla.araujo@gmail.com.